NSC TV. Tudo que move a gente. NSC Notícias. Oferecimento. Cartão de crédito Queires. Passou, sacou. É dinheiro na hora. E Hit Honda. Compre seu Civic. Ganhe emplacamento e IPVA. Boa noite. Hoje é um dia histórico para Santa Catarina e por isso o NSC Notícias está sendo apresentado ao vivo, direto aqui da Assembleia Legislativa, onde os deputados decidem mais uma etapa do processo que pode resultar no impeachment do governador Carlos Moisés e da vice Daniela Rainer. Inclusive, a votação sobre a vice Daniela Rainer está acontecendo neste momento e já já a gente vai atualizar os votos para você. É a segunda vez na história que um governador do estado enfrenta aí um processo de afastamento e este também envolve a vice-governadora. A situação é tão complexa que se o impeachment for aprovado ainda este ano, nós poderemos ter eleições diretas para governador e vice, com a população indo às urnas novamente. Agora, dependendo do prazo, nós poderemos ter eleições indiretas. Neste caso, os deputados é que vão escolher o novo governador de Santa Catarina. Olha só, a gente vai agora ao vivo até o plenário, onde está a nossa repórter, a Marina Dal Castanheira, porque a votação envolvendo o processo de impeachment da vice Daniela Rainer já começou, está andando. Marina, com você. É isso sim, Fabiana. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. A ordem começou então pela votação do projeto que trata da vice Daniela Rainer. A gente vai dar uma olhada em como está a tabela de votos, né? 31 deputados votaram então pela abertura desse projeto de decreto legislativo e 7 votaram não. Para esse impedimento seguir, eles precisariam 27 votos, ou seja, 2/3 do plenário. Então é isso que está acontecendo. Por enquanto, 32 votos. Então, a abertura do processo, pelo menos em relação à vice-governadora Daniela Rainer, seguiu por decisão dos deputados, lembrando que ela não é afastada nesse momento. O presidente está falando agora sobre a aprovação, então, desse decreto, lembrando que ela não é afastada nesse momento. O que acontece é que vai ser formada uma comissão mista entre 5 deputados e 5 desembargadores, né, todos sorteados, para sim fazer uma nova votação em relação a esse processo. Se dentro de mais ou menos 10 dias eles votarem sim também, aí sim eles serão afastados, mas por enquanto não. Vamos acompanhar mais um pouquinho da sessão. 19 horas e 12 minutos para discussão do projeto de decreto legislativo 008/2020. O presidente Júlio Garcia, então, fez uma pausa, porque só agora é que começa a discussão do projeto que trata do governador Carlos Moisés. A sessão começou pontualmente 3 horas da tarde. Cada deputado, cada partido representado na LESC teve 1 hora aí para se manifestar. Votaram sobre a vice-governadora Daniela Rainer e em seguida, então, o governador Carlos Moisés. A gente segue daqui acompanhando passo a passo desse dia tão histórico na Assembleia Legislativa. Fabiana. Pois é, a Marina já adiantou para a gente um pouquinho das etapas do processo de impeachment, mas é algo bastante complexo. Por isso a gente preparou para vocês um passo a passo para explicar o que acontece para o impedimento ir adiante. Olha só. Para o impedimento ir adiante, pelo menos 2/3 do plenário, ou seja, 27 dos 40 parlamentares, precisam ser a favor da denúncia. O governador e a vice precisam de, no mínimo, 14 deputados para o processo ser arquivado e encerrado. Caso o impedimento seja aprovado, ele segue para uma comissão julgadora. É um tribunal misto formado por 5 deputados e 5 desembargadores do Tribunal de Justiça. O presidente do TJ, Ricardo Rosler, coordena e desempata se for necessário. A comissão tem 10 dias para analisar a denúncia. São necessários 6 dos 10 votos para o impeachment ser arquivado.
Caso a maioria queira seguir com a análise do impedimento, Moisés e Daniela são afastados dos cargos por até 180 dias. O afastamento é temporário. A partir daí começa o julgamento. A comissão passa a ouvir depoimentos de testemunhas, trazer provas e ouvir os denunciados, Moisés e Daniela. O afastamento definitivo é decidido pela comissão julgadora. 2/3 dos deputados e desembargadores precisam votar sim por impeachment ser concretizado. Tanto no afastamento de 180 dias quanto em caso de impeachment definitivo, quem assume o governo catarinense é o presidente da LESC, Júlio Garcia. Nós estamos aqui com um time de colunistas da NSC que acompanha o dia a dia da política aqui no estado. Aqui está ao meu lado, está o Piara Bosque e também a Dagmara Spaltz. Eu vou começar a nossa conversa com a Dagmara, porque há pouco nós tivemos agora a aprovação do segmento do processo de impeachment da vice-governadora Daniela Rainer. Surpreendeu, não surpreendeu, Dagmara? Não surpreendeu, Fabiana. O que surpreende é o fato desse processo incluir a vice-governadora, o que não havia ocorrido ainda no país, né? Esse é um processo inédito, incluir um vice-governador. Agora, esse resultado já era esperado, inclusive a bancada do PSL, né, que vinha historicamente junto com a vice-governadora, se manifestou contrária a ela. Então, isso não ela disse que já estava esperando também esse resultado. Então, não há novidades, mas não deixa de ser surpreendente o fato de a gente ter esse processo inédito em Santa Catarina. É exato, até porque a gente, relembrando um pouco da história, nós tivemos o primeiro processo de impeachment em 1997, né? Não foi adiante, não foi aprovado, do governador na época, Paulo Afonso Vieira, mas não incluía vice-governador. O Piara, é um momento histórico para o nosso estado, mas ao mesmo tempo triste, porque, querendo ou não, independente do resultado que a gente tiver aqui na Assembleia Legislativa, fica manchado, né, a imagem do estado, né, Santa Catarina. O processo de impeachment ele é um projeto que ele é uma chaga na política, na história política de qualquer lugar. O Estado, o país, ele demora a se recuperar. A gente viu no impeachment de Dilma Rousseff, por exemplo, o quanto foi um caminho tortuoso aquele governo tampão de Michel Temer, a própria eleição muito tumultuada. Esse tipo de coisa, ele se coloca no Estado também, mesmo quando ele não se concretiza. Tu estava lá, Fabiano, no impeachment de Paulo Afonso Vieira como repórter, e ele sobreviveu por dois votos, mas ele não conseguiu mais governar. Ele foi um governo fraco até o fim, que acabou não conseguindo se reeleger. É o caminho que, aqui, o caminho que se indica é o da abertura do processo. Agora há pouco, Daniela Rainer teve seu processo aprovado por 33 votos. Não há nenhuma possibilidade, não parece haver nenhuma possibilidade de que Moisés, daqui a pouco na votação, consiga um resultado melhor. Ele até conseguiu, nos últimos dias, conseguir alguma expectativa de conseguir alguns votos, mas na reta final, esses acordos todos desmancharam e ele acabou ficando com os 6, 7 deputados, que é o máximo que ele conseguiu juntar até agora. Agora o Piara até relembrou, realmente eu era repórter na época, em 97, estava fazendo a cobertura para a ex-RBS TV. O que me chamou bastante a atenção, Dagmara, se puder comentar com a gente, é que naquela época eu estava fazendo a cobertura e tinha milhares de pessoas ali, partidários do MDB na época, contra o impeachment, né? E hoje, claro, nós temos a pandemia, temos toda essa situação, mas a gente vê uma situação completamente tranquila, né? Aliás, de nenhum lado, né, tem gente aqui, certo? De fato, né, Fabiano, o que a gente viu foi um desinteresse, né, do catarinense, aparentemente, em relação ao processo de impeachment, né, o que não deixa de ser surpreendente. Então, a gente teve, sim, a participação de alguns secretários que estavam aqui, estão ainda acompanhando a votação, mas nenhuma mobilização popular. A gente não viu nenhuma faixa, por exemplo, contra ou a favor do impeachment, e isso é muito significativo desse processo. Vocês estavam conversando, eu estava observando, a vice Daniela Rainer, inclusive conversou um pouquinho com vocês antes da votação ali. O que ela disse? Ela disse que estava confiante, não estava confiante? Como é que ela estava? Ela já parecia ter assimilado a questão do resultado, ela dizia que esperava que a justiça fosse feita. Ela certamente vai tentar levar essa questão no tribunal misto, que é o tribunal que efetivamente faz o julgamento,
ela tem uma convicção de que ela não participou das questões que são apontadas como irregularidades nessa questão da equiparação salarial dos promotores. Ela parecia tranquila. Lembrando que ela estava presente durante todo o julgamento, com a sua equipe, inclusive seus advogados, diferente de Moisés, que preferiu não vir aqui, mas mandou uma carta que foi lida em plenário pela líder do governo Paulinha, uma carta em que ele inclusive admitia que o governo errou na relação com o parlamento e que pediu uma chance de reconstruir essa relação, de fazer um governo de coalizão, um governo que ouvisse mais. Bom, aparentemente essa chance não será dada. Inclusive a gente acompanhando aqui a sessão, tinha uma mágoa dos deputados ali nas declarações, até falando que convidava alguns para jantares e não convidava outros. É uma mágoa grande ali, né? Isso é simbólico do isolamento do governador, né, Fabiana? A gente percebeu desde o início do governo esse posicionamento de ser afastado do legislativo. E o governo hoje está pagando o preço por esse afastamento, por esse isolamento. Sem dúvida, esse impeachment é resultado dessa falta de diálogo com o parlamento. Tá bem. Dagmar Spaltz, Piara Boschi, daqui a pouco a gente volta mais para a gente conversar de novo e a gente ainda vai conversar também com o Anderson Silva e com o Renato Igor nessa edição. A gente vai dar uma pausa agora, daqui a pouco voltamos ao vivo novamente aqui da Assembleia Legislativa. NSC Notícias de volta nesse dia histórico para Santa Catarina. Nós estamos ao vivo aqui direto da Assembleia Legislativa. Nós já tivemos a votação com relação à vice-governadora de Santa Catarina e os deputados aprovaram o segmento do processo de impeachment com relação à vice-governadora. Neste momento, eles estão começando toda a discussão com relação ao governador Carlos Moisés da Silva. Mas além do processo de impeachment, nós temos ainda uma situação muito preocupante em Santa Catarina, porque a pandemia, gente, ela não acabou. Por isso, inclusive, vocês notaram que todos nós aqui na Assembleia Legislativa estamos usando as máscaras e também mantendo aqui o nosso distanciamento social, porque isso é muito importante. Álcool gel tem por toda a Assembleia, por exemplo, neste momento, e a gente tem que usar. A gente vai agora até o estúdio da NSC TV, no Morro da Cruz, com a Maiara Vieira para atualizar a gente os números do coronavírus. Maiara. Boa noite, Fabiana. Vamos então aos dados da Covid-19, né? Dados que foram divulgados há pouco pelo governo do estado. Santa Catarina chegou hoje a 202.934 casos confirmados, 1.252 a mais do que ontem. Recuperados são 193.084 e casos ativos são 7.241. Já em relação às mortes, Santa Catarina chegou hoje a 2.609. São 18 a mais que ontem e não 16, porque 2 mortes foram excluídas da base de dados do governo, segundo acompanhamento diário feito pelo jornalismo de dados da NSC. E antes de voltarmos à Assembleia Legislativa com o Fabiano Londero, vamos a outras notícias desta quinta-feira aqui no estado. A Justiça Federal soltou os 3 homens presos ontem com 250 quilos de cocaína em Navegantes. Cada um deles pagou fiança de R$17 mil e terão que cumprir medidas cautelares, entre elas, não entrar nos terminais portuários de Itajaí e Navegantes. A Justiça concedeu a liberdade porque esses homens não têm antecedentes criminais e não teve violência durante o tráfico de drogas. Os homens estavam nesse caminhão que foi parado pela Polícia Militar em uma barreira na via portuária da cidade. Junto com a carga de madeira estavam os 250 quilos da droga. No veículo, a polícia encontrou também um lacre falso, que geralmente é usado por traficantes para fechar novamente o container após guardar a droga. A PM suspeita que a cocaína ficaria escondida no porto de Navegantes até embarcar para a Europa. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal, mas os homens vão aguardar o julgamento em liberdade. Uma operação da Polícia Civil para combater o crime organizado aconteceu hoje em São José, na Grande Florianópolis. Foram cumpridos 6 mandados de prisão temporária, além de 17 mandados de busca e apreensão. 2 pessoas foram presas em flagrante por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Também foram apreendidas anotações do tráfico, celulares e drogas. Um acidente na SC-370 em Grão-Pará deixou 3 pessoas feridas, entre elas uma criança. A outra vítima é o pai do menino, que teve fratura exposta. O motorista do caminhão fraturou o braço e se feriu no rosto.
Na SC 157, em Formosa do Sul, um caminhão que transportava grãos tombou e provocou a interdição nas 2 pistas da rodovia. O motorista foi levado para o hospital com suspeita de fraturas. Os 2 passageiros que viajavam de carona tiveram ferimentos leves. O tempo começa a mudar gradativamente ao longo da noite de hoje aqui no estado. Depois da passagem da frente fria, que provocou nas últimas horas chuva em parte do estado, vamos ter aproximação de uma massa de ar seco e por isso o tempo muda para encerrar a semana. Uma sexta-feira de sol aqui pelo estado, entre nuvens, especialmente de manhã, tem algumas regiões com predomínio da nebulosidade, mas as aberturas de sol vão acontecendo gradativamente em todas as áreas no decorrer do dia. E isso vai mexer na temperatura, né? Porque aos poucos, ao longo da sexta-feira, ela vai subindo e aí a previsão é que a gente tenha algo entre 26 e 28 graus, boa parte dos municípios. Bom, durante o decorrer do sábado, o sol também vai estar presente aqui em Santa Catarina e na maior parte do estado, algo entre 25 e 27 graus de temperatura à tarde, um pouquinho mais para quem está no norte do estado. Agora é um sábado de sol entre nuvens, mas com rajadas de vento sul no litoral no decorrer do dia. E algumas cidades, no final do sábado, no litoral sul do estado, tem chance de alguma chuva passageira. E no próximo bloco a gente volta ao vivo com Fabian Londero, direto da Assembleia Legislativa. Acompanhando esse dia histórico para Santa Catarina, relembrando, a vice Daniela Rainer já teve aprovado a continuidade do seu processo de impeachment e neste momento os deputados estão se manifestando sobre o governador Carlos Moisés. É depois do intervalo. NSC Notícias de volta ao vivo aqui direto da Assembleia Legislativa. Nós temos um momento importante para nosso estado. Nós já tivemos a votação que deu seguimento ao processo de impeachment da vice-governadora Daniela Rainer. Inclusive, a nossa equipe já tentou ouvir a vice-governadora que está aqui na Assembleia Legislativa, mas ela disse que só vai se pronunciar ao fim de toda a votação, porque neste momento os deputados estão se manifestando com relação a dar seguimento ou não ao processo de impeachment do governador Carlos Moisés da Silva. Esta é a segunda vez que o nosso estado tem um governador enfrentando um processo de afastamento. E agora você vai ver por que, como tudo aconteceu para que Carlos Moisés da Silva e Daniela Rainer enfrentassem essa crise política até aqui. Olha só. Era outubro de 1997. Os deputados catarinenses se preparavam para votar o impedimento do então governador Paulo Afonso Vieira. O futuro político do governador Paulo Afonso está sendo decidido nesta sessão especial aqui na Assembleia Legislativa. São 40 deputados. Se 27 votarem a favor do impeachment, o governador será automaticamente afastado do cargo. A CPI dos precatórios concluiu que o ex-governador havia cometido várias irregularidades, entre elas que falsificou documentos públicos para emitir títulos para o pagamento de dívidas judiciais que o Estado não tinha. O pedido partiu da OAB. Em junho de 1997, dias antes da Alesc reconhecer a existência de crime de responsabilidade, a defesa do governador questionou o Supremo Tribunal Federal sobre o rito do processo de impeachment. Estratégia que foi repetida 23 anos depois pela defesa do atual governador Carlos Moisés. Na época, Paulo Afonso ganhou tempo para convencer os deputados da oposição e se livrar da cassação. O parecer da Comissão Especial Processante, que recomendava a condenação do governador, recebeu 25 votos favoráveis, 2 a menos que o mínimo necessário. E o processo foi arquivado. Está arquivado este escândalo. Os catarinenses que apoiavam o então governador tomaram as ruas. Todo o processo foi marcado por manifestações intensas e teve até pancadaria na Alesc. Em 2020, o clima é outro. O relatório da Comissão Especial de 2020 considerou que o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer teriam cometido crime de responsabilidade ao conceder a equiparação salarial de procuradores do Estado aos de procuradores da Assembleia Legislativa. Isso aconteceu em outubro de 2019. A remuneração dos procuradores do Estado passaram em média de R$30 mil para R$35 mil. Em janeiro deste ano, o primeiro pedido de impeachment sobre esse caso chegou à Assembleia pela autoria do defensor público estadual Ralph Guimarães Zimmer Jr. No início de fevereiro, esse pedido foi arquivado. Na época, o presidente Júlio Garcia avaliou que a peça não trazia evidências que sustentassem a denúncia.
Em maio, o autor apresentou um recurso e trouxe novos documentos. O pedido, então, foi aceito em julho. Olha só, a gente está aqui agora com o nosso time de colunistas, nós trocamos os nossos colunistas, estamos com o Renato Igor e também estamos com o Anderson Silva. Anderson, fala pra gente assim, votação da vice-governadora, até a Dagmara disse, ela praticamente já esperava, né, uma votação e a gente teve um número expressivo, agora temos a votação do governador Carlos Moisés. O que esperar daqui para frente, hein? Bom, a tendência, Fabi, é que a gente tenha o mesmo caminho, né? Durante a tarde a gente percebeu aqui na Assembleia Legislativa de que não tinha mais mudança. Estava tudo muito encaminhado, né? E esses 32 votos a 7 que a gente teve aqui contra a vice-governadora e uma abstenção, né, do presidente da Assembleia Legislativa, mostram o que vem daqui a pouco. E esse é o jogo. O governador Carlos Moisés da Silva não teve representatividade dentro da Assembleia Legislativa, não conseguiu construir isso, e o que acontece hoje aqui na Assembleia Legislativa não é algo de hoje, de ontem, das últimas 24 horas, dessa articulação que o governador tentou. Não, isso é histórico, isso vem desde o começo do ano passado, com a perda de força aqui dentro da Assembleia Legislativa, e do outro lado tem um presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, que tem hoje a Assembleia Legislativa nas suas mãos. E isso não é só o controle da Assembleia administrativamente falando, mas também os deputados, os parlamentares estão sim debaixo do seu guarda-chuva e ele consegue então fazer essa articulação hoje aqui dentro da Assembleia. E era isso que estava estabelecido aqui e é isso que a gente vê então com o resultado que a gente tem agora de 32 votos a 7 na vice-governadora e que pode se confirmar também daqui a pouquinho. Agora, Renato, a gente viu ao longo do dia diversas manifestações de entidades empresariais, associações, dizendo que não é o momento para isso, para se discutir isso. É isso, Renato? Fabio, o que ocorre é que na legislação não tem algo específico dizendo qual é o momento para impedimento de chefe do Poder Executivo. Claro que há contestação com relação ao período no qual nós estamos passando, mas nós tivemos aí nas últimas 24 horas manifestações fortes, consistentes da Federação das Indústrias de Santa Catarina, da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, também do Fortur, que é o Fórum de Desenvolvimento do Turismo aqui na Grande Florianópolis, criticando a adequação, né, desse processo de impeachment, o problema que acarreta para Santa Catarina na atividade econômica e na retomada da atividade econômica. As entidades, em suma, elas criticam esse contexto todo e esperavam que o foco do Estado agora, do Parlamento também, estivesse justamente na preservação da vida dos catarinenses e também na retomada da economia. Bom, neste momento, só para a gente já situar você que está em casa, neste momento os deputados estão fazendo vários pronunciamentos porque eles devem votar na sequência o segmento ou não do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Anderson. Só fazer um complemento, quem está votando agora é o PSL, é o partido do governador Carlos Moisés da Silva. E a gente acabou de ver um voto muito contundente, na verdade não um voto, uma manifestação de Ricardo Alba, que era um deputado que desde sempre esteve muito próximo ao governador Carlos Moisés da Silva, mas que acabou de se manifestar de que vai votar pelo prosseguimento do processo, como fez já com a vice-governadora. Ou seja, o PSL vai para uma votação com 6 deputados, o partido do governador, e o governador deve perder de 5-1 dentro da sua própria bancada. Um sinônimo e uma demonstração de como o governador não se articulou, como o governador não conseguiu, enfim, se manter aqui dentro da Assembleia Legislativa, nem no seu próprio partido. E isso é sintomático, né, na medida em que na própria base, que não existe, no próprio partido, na mesma sigla, você tem críticas contundentes com relação ao governador e à vice-governadora. Então, a gente já percebe a fragilidade política do governo Carlos Moisés da Silva. Há destacar também que o ponto central desse afastamento que está tendo uma sequência agora é a fragilidade política do governo. Por quê? Porque se a gente for no aspecto jurídico, não dá para esquecer o que a gente está discutindo hoje aqui é a equiparação salarial entre procuradores do Estado e da Assembleia Legislativa. O Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas de Santa Catarina, ambas importantes instituições, já apontaram que o governador Carlos Moisés da Silva
não tem responsabilidade, não tem culpabilidade nessa questão da equiparação. Mas a Assembleia parece que não está preocupada com isso. E aí a gente tem que falar também da vice-governadora, que acabou de ter o seu segmento do processo de impeachment aprovado, porque ficou alguns dias no governo e não fez nada. Basicamente é isso que eles dizem, né? Da questão da equiparação salarial é isso, Sim. Né? Que ela poderia ter alterado o cenário, né? Evitado essa equiparação e não fez. E a vice-governadora também tentou, né? Mesmo dentro do partido que ela tem uma ala muito bolsonarista, nem essa ala bolsonarista ficou do lado dela, ela perdeu de 5-1 também nesse cenário. Então é uma demonstração de como governador e vice não conseguiram nem se organizar dentro de casa, e aí aqui que a Assembleia Legislativa, que virou a casa do inimigo praticamente, também não teve nenhuma articulação. Do ponto de vista regimental, na legislação não existe o chamado conjunto da obra, mas o que a gente está vendo aqui é que desde o período daquela desastrosa compra dos 200 respiradores por 33 milhões de reais, se abriu o espaço para o procedimento de impeachment. E o conjunto da obra é questão dos respiradores, falta de governabilidade e um governo que teve muita, mas muita dificuldade de dialogar. Na verdade, nunca buscou diálogo, buscou diálogo de forma mais tardia. E essa é uma reclamação muito forte do parlamento, de outras entidades também, de que, em especial, no primeiro ano do governo Carlos Moisés, esteve muito fechado o governo, muito compactado, digamos assim, para não ampliar, né, a sua margem de diálogo com a sociedade. Aliás, você falou dos respiradores, né, Renato? Tá certo que os deputados agora podem estar já analisando esse conjunto da obra, como você falou, mas tem outros pedidos de impeachment ainda, vem na sequência, né? Tem um deles, inclusive, já aberto, já instalado, que é o da questão da pandemia, e que vai discutir essa questão dos respiradores. E a oposição vai, né, como eu disse aqui, os inimigos são a oposição, né, que estão se articulando e vão tocando o barco. O governo não consegue fazer nada, não consegue trancar, não fez na CPI dos respiradores, não fez no primeiro processo de impeachment, não fez nesse segundo processo, ou seja, vai deixando a coisa acontecer. E deixar a coisa acontecer, eu queria destacar o seguinte, Fabiano, você falava agora há pouco, né, de 1997, no processo de impeachment aqui mesmo nessa casa, no Palácio Barriga Verde, quando o ex-governador Paulo Afonso Vieira conseguiu escapar do processo de impeachment. Quando eu cheguei aqui hoje por volta do meio-dia, dei uma circulada aqui na Praça Tancredo Neves, que é a Praça dos Três Poderes. Não havia absolutamente ninguém. Um contraste absoluto com aquele ano de 1997, quando o MDB conseguiu lotar a praça aqui de correligionários. O governo Moisés não tem torcida. Estávamos lá na Rádio CBN Diário. É verdade. Lembro disso. Muito obrigado, Anderson. Obrigado, Renato e Igor. Nós estivemos aqui ao vivo no NSC Notícias porque realmente é um dia histórico para Santa Catarina. É a segunda vez que um governador pode sofrer aí está sofrendo um processo de impeachment. Só tem que ver se vai dar seguimento a ele ou não para o afastamento. Eu lembro a vocês que ao longo da noite nós vamos estar ao vivo na NSC TV informando você sobre o resultado da votação aqui na Assembleia Legislativa no Redação NSC. A todos uma boa noite e ao longo da noite a gente informa vocês. Até amanhã.